Gostaria de, então, nesse momento, agradecer a você pela sua participação no programa Aconselhamento Bíblico. Todas as quintas-feiras, nós temos tido o prazer de servir você, trazendo temas a respeito da vida, do dilema das pessoas, das lutas que eu e você, das lutas que todos nós passamos. A série, no mês de outubro, versa sobre egoísmo e dinheiro. Nas duas primeiras quintas-feiras do mês de outubro, nós tratamos a respeito do egoísmo no coração humano, dos passos bíblicos para tratar o egoísmo. Olhamos para o egoísmo como um problema, de fato, que veio com a queda do homem, com a entrada do pecado no mundo. Hoje nós vamos estar começando um novo tema e para tratar desse tema nós temos o prazer de chamar a Paola Reis, que também vai ser uma das pessoas que vai estar conosco durante estas duas quintas-feiras tratando do tema dinheiro. Boa tarde, Paola. Boa tarde, pastor Alberto, boa tarde todo mundo. Quem viu o anúncio do programa de aconselhamento, tinha gente achando que eu ia aqui falar sobre dinheiro, mas hoje, especialmente, eu vou só fazer as perguntas, né? Próxima semana eu posso trazer umas respostas aqui depois de pedir ajuda para os profissionais, né? Lógico. Então, boa tarde a todos, é um prazer. Pastor Alberto, pastor Tiago voltou de férias, está descansado, gente, olha a cara dele. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Paola. Boa tarde a você que está nos assistindo agora. Seja muito bem-vindo ao programa de aconselhamento bíblico, retornando das férias, descansado. Graças a Deus por esse tempo também. Que bom estar com vocês e falar de um tema muito relevante e importante, que é sobre dinheiro, né? Então, que o Senhor nos guie nesse tempo tão precioso. Sim, muito importante a gente falar de dinheiro, né? Ainda mais que a gente tem falado de egoísmo nessas duas últimas semanas, né? Sim. E agora a gente vai falar sobre dinheiro, né? Uma das mordomias com a qual Deus nos abençoa e a gente precisa fazer bom uso, né? De todas as mordomias que Deus nos dá. Então, vamos começar. Pastor Alberto, por que é tão importante a gente falar de dinheiro? Queridos, dinheiro faz parte da vida, né? Todos nós temos um tipo de relacionamento com o dinheiro. Eu gostaria de pensar um pouco a respeito disso. Paul Tripp, no seu livro Dinheiro e Sexo, faz uma afirmação a respeito desta importância. E ele diz o seguinte, abre aspas, de forma bem significativa, a sua vida será moldada por como você pensa em dinheiro. De uma certa forma, a vida de todos nós sobre a face da terra é moldada da forma como nós pensamos a respeito do dinheiro. Vamos então trazer pelo menos 3 argumentos. Eu gostaria de dar a você 3 argumentos a respeito da importância desse tema que mexe tanto com a vida de todos nós. Por exemplo, nós estamos dentro, né, de uma situação bem atípica na nossa história, pelo menos na nossa geração. Uma pandemia paralisou mais de 100 países no nosso planeta, né? Então, nós temos aí uma crise, não simplesmente sanitária, uma crise na área de saúde, mas nós temos os efeitos dessa crise na área financeira, que levou milhões a perderem o seu emprego. Os números de suicídio aumentam a cada dia, não somente no nosso país, mas também em outros países. Falar sobre dinheiro é algo extremamente importante, porque, como eu falei, faz parte da nossa vida. E entender o nosso relacionamento, a nossa visão, a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro, vai nos dar uma porta para entender muito a respeito do nosso coração e do nosso relacionamento com Deus. Mas o primeiro argumento que eu gostaria de
trazer nessa tarde a respeito da importância de falarmos a respeito do tema dinheiro é um argumento bíblico-teológico. É começarmos pela Escritura Sagrada, pela Bíblia. O que ela fala a respeito disso? E nós vamos nos deparar com algumas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, nós, pela palavra de Deus, pelo relato do Novo Testamento, os autores bíblicos apontam Jesus falando a respeito de dinheiro mais do que ele falou sobre o tema do céu e do inferno. Então nós temos aí a informação bíblica dos evangelhos nos trazendo a informação de que Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus homem, o nosso Senhor e Salvador, ele falou mais de dinheiro do que ele pregou a respeito do céu, né, da doutrina da gloriosa vida na Nova Jerusalém e a respeito da doutrina da punição eterna daqueles impenitentes ou a doutrina a respeito do inferno. E a sua pergunta pode ser, como assim Jesus falou mais do que dinheiro, do que o céu e o inferno? Ora, a resposta a isso é, Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece a minha vida e a sua vida muito bem, de forma profunda. Ele é Deus. Ele habitou entre nós. Ele viveu em meio a uma sociedade extremamente obcecada pelo dinheiro, pelos tesouros, pelas riquezas. Cristo sabe que o dinheiro movimenta, além de outras coisas, o coração humano e é capaz e poderoso para nos capturar de uma forma bem forte, poderosa em nossas vidas. Então o primeiro ponto do argumento é, Jesus falou muito a respeito disso. Por exemplo, nas 39 parábolas registradas ali no Novo Testamento, 11 delas falam a respeito de dinheiro. O assunto de dinheiro é falado ao longo de toda a Bíblia, né? O ensino a respeito do dinheiro sempre tem duas categorias, ou é dividido em duas partes. As bênçãos que o dinheiro traz e também os perigos que ele nos traz. Então, essas coisas levam a todos nós a uma conclusão. Um problema com relação ao dinheiro é um problema do coração. É um problema espiritual, é um problema que está localizado naquele âmbito da existência humana, aquele termo expresso na Escritura Sagrada de diversas formas e centenas de vezes para se referir ao nosso ser imaterial, o coração. Um problema com o dinheiro revela um problema no coração do homem. É um problema muito mais profundo do que o tamanho do seu cheque-salário, né, do seu olerite, ou, mais especificamente, é um problema muito mais grave do que o seu orçamento financeiro, para mais ou para menos. Então, eis aí um problema que nós queremos explorar um pouco, obviamente de forma introdutória, de forma singela, nesses dois programas, mas nós queremos trazer uma reflexão bíblica e uma aplicação das verdades da palavra de Deus, como a teologia prática, como o aconselhamento bíblico sempre nos traz. Então esse é o primeiro argumento, um argumento bíblico-teológico. A Bíblia fala a respeito disso, Cristo fala exaustivamente a respeito disso. A Bíblia inteira está se referindo, se dirigindo à questão do dinheiro. Então, por isso, nós entendemos que o primeiro argumento que nos leva à importância de desenvolver um tema como esse. O segundo argumento que eu gostaria de trazer a você é um argumento mais cultural. Quando nós pensamos no mundo, nós pensamos no mundo que é movido por dinheiro. A roda da economia gira, a vida sobre a face da terra, na sociedade em que vivemos, uma sociedade capitalista selvagem, está em torno do tema dinheiro, da possessão de bens. Tudo gira em torno de ter.
Por exemplo, a nossa identidade, ela pode ser forjada pelo nosso relacionamento com o dinheiro. Então, digamos, uma pessoa próspera financeiramente, pode então ser classificada como uma pessoa feliz, né? Uma pessoa abençoada, porque ela tem muito dinheiro. No entanto, ou pelo contrário, quando uma pessoa não tem dinheiro, ou ela é classificada como alguém fracassada, como alguém infeliz. Ou seja, o tema dinheiro, ele pode interagir na experiência humana, forjando até mesmo a nossa identidade. Mas a Bíblia nos ensina e nos fala a respeito disso. Ela vai falar a respeito do que de fato deve dar caráter, identidade à vida do ser humano sobre a face da terra. Então esse é o meu primeiro ponto de argumento. Um argumento primeiramente bíblico-teológico, um argumento cultural, porque nós vivemos num mundo onde ter precede o ser. Na nossa sociedade, princípios, valores, moralidade, ela está em um segundo plano. O importante é adquirir bens, é prosperar, é ter sucesso financeiro. E o terceiro e último argumento que eu gostaria de trazer para falar a respeito da importância desse tema é o argumento ministerial eclesiástico. Dinheiro é, sem sombra de dúvidas, um dos tópicos mais temidos para ser tratado dentro das nossas igrejas. E eu falo isso a respeito, obviamente, estando inserido dentro desse contexto ministerial eclesiástico, entendendo que, obviamente, é um tema extremamente delicado, né? Nós vivemos em um mundo eclesiástico cheio de escândalos, cheio de bastante confusão dentro desta área, escândalos em meio às lideranças evangélicas levaram este assunto tão importante para ser esquecido, abandonado, relegado, esquecido por causa justamente do nosso contexto delicado com crises e escândalos. A maioria das pessoas não consegue entender o ensino bíblico a respeito do dinheiro. A maioria das pessoas não consegue relacionar-se bem com relação ao dinheiro. Existem até algumas anedotas populares que dizem que a última coisa que se converte na vida do crente é o bolso, não é verdade? Nós ouvimos isso a cada instante. Eu não sei se você ouviu, eu já ouvi várias vezes. Essa relação de generosidade, avareza, precisa ser tratada à luz da Escritura. Nós precisamos acessar este tema pelo óculos da Escritura, olhando pela perspectiva do coração, das questões mais profundas da minha existência e da sua existência. Por isso as pessoas não entendem a respeito disso, o ensino sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre a participação no reino de Deus, dentro do quesito dinheiro. Então eis aí 3 argumentos, né, que eu gostaria de colocar aí a respeito desta grande importância de tratarmos a respeito do tema dinheiro. Um argumento bíblico-teológico, um argumento cultural, nós vivemos num mundo obcecado por dinheiro, e um argumento ministerial eclesiástico. Temos dificuldade de tratar isso de uma forma honesta, de uma forma transparente, de uma forma bíblica, para que nós possamos crescer como o povo de Deus. Então, eis aí, Paola Reis, a minha primeira consideração a respeito do tema como introdução àquilo que nós estamos tratando nessa quinta-feira e continuaremos na próxima quinta-feira. E antes de Paola falar, só fazer um comentário. Por favor, pastor. Como existem tantos ensinamentos bíblicos a respeito da questão do dinheiro, e o dinheiro, como o senhor colocou com relação a um segmento teológico, né, que a gente tem que discutir de uma forma teológica, e às vezes há perdido essa ideia, essa discussão no seio da igreja, exatamente pela figuração que é dada relacionada ao dinheiro hoje, como bem colocado, no sentido de como ele é utilizado em muitos meios eclesiásticos de forma equivocada, ou seja, se usa
como um meio de ter ganho próprio, né? Ou seja, de não zelar pelo reino de Deus, né? E às vezes esquecemos que em tudo na nossa vida, né, o próprio apóstolo Paulo disse, quer coma, quer beba, você deve fazer tudo para a glória de Deus. E às vezes o tema sobre finanças e dinheiro, e quando nós falamos sobre dinheiro, muito bem colocado pelo pastor Alberto, não é só da nota, não é só do cheque, mas envolve algo que antecede isso, quer dizer, como que eu controlo isso, como que eu lido com isso. E o dinheiro, ele deve ser falado, né, como cristãos, porque também usamos o dinheiro como uma forma de adorar a Deus. Ou seja, cantamos, louvamos, né, mas também a forma como nós administramos as nossas finanças, né, isso é uma forma que nós devemos honrar e glorificar a Deus. Então é um tema, infelizmente, pouco debatido, conversado no seio da igreja, como algo que não preciso falar sobre isso, né? E aí envolve tantas outras questões, e também algumas pessoas têm o próprio medo de falar, o receio, porque há muitas situações eclesiásticas, né, denominações usando o dinheiro de uma forma completamente equivocada, né? Exatamente, nisso a gente perde, né, com digamos, o tratar a coisa de forma bíblica, e eu até confesso, pastor Tiago, que é um desafio para todos nós, porque é tanto escândalo aí fora, né, das pessoas, como o irmão bem colocou, né, as pessoas não se relacionando de forma bíblica, clara, honesta, direta, Sim. madura, espiritual, que não é uma tarefa fácil e natural conversar sobre dinheiro, falar com a igreja a respeito dessas questões, né? Então é sempre um desafio, porque existe aí o temor dos homens, né? Puxa, o que é que ela vai pensar, né? Que eu sou um pastor mercenário, lá se vem falando sobre dinheiro. Mas esse ensinamento bíblico, essa avaliação do coração, é uma bênção e um caminho para a gente crescer como filhos de Deus. E é interessante, pastor Roberto, a gente está trazendo algumas discussões aqui, veio algumas coisas na minha mente. Sim. A gente fala, né, claro que a gente tem que ter esse cuidado e esse zelo, mas nós falamos muitas vezes também de pessoas que se utilizam desse meio para que possam ter um lucro pessoal e ter um ganho, né? Mas por outro lado também, obviamente existem pessoas sendo enganadas, sendo enredadas por isso, mas, por outro lado, essas pessoas que também são enganadas e são enredadas, acabam permitindo-se que isso aconteça exatamente por causa do desejo do seu coração também. Então, eu quero dar 10 para ganhar 20. Então, de certa forma, né, existe uma comunicação, claro, equívoca, tanto de um lado quanto de outro, mas o ser humano também, né, o homem, acaba sendo enganado pelo próprio desejo cobiçoso do seu coração. Né? Claro que o líder tem essa responsabilidade, com certeza ele está ali e deve ensinar a palavra de Deus na sua integralidade, né? Ou seja, de forma íntegra e expor o texto bíblico, mas também não podemos, né, esquecer-se que há um engano, porque também o homem deseja ter mais, então ele é enredado pelos enganos dos ensinos falsos a respeito de qualquer outro tema, e especificamente hoje sobre o dinheiro. E assim, ouvindo tudo isso, a gente vê o quão importante é por conta dos mitos que tem, né, entre a relação do evangélico, do crente e o dinheiro, né? As pessoas hoje pensam, então você é pastor, então você é daqueles que tem dinheiro. Você é missionário, não, missionário tem que ser miserável. E aí, assim, são tantos mitos, né? Ou se você, vou para a igreja, você se converteu, porque você quer ganhar dinheiro, né? Então, assim, são muitos mitos, né, que a nossa cultura olha para o crente e fala assim, a sua relação com o dinheiro é assim, e a gente precisa quebrar com tudo isso, né? E se Cristo se Cristo entendeu que precisava falar muito sobre dinheiro, quem somos nós para não falar, né? Exato. Então, outra questão aqui, a gente viu, né, que o dinheiro oferece muitas bênçãos, né, e também perigos, né? Então, pastor Tiago, você pode falar para a gente sobre as bênçãos que o dinheiro nos traz? Claro. Bem lembrado que falar desse, por exemplo, existem outros temas da Bíblia, como sexo, como qualquer outro tema, que hoje se é utilizado de uma forma equivocada na sociedade e em nossa comunidade. Ou seja, se pegam esses termos e desvirtuam, então acabam se não falando a respeito disso. Mas existem bênçãos, né? Tem o texto bíblico que fala que a raiz de todos os males é o dinheiro, e obviamente que o papel em si, ele não vai trazer um mal para o coração do homem, mas é exatamente o próprio coração do homem que se utiliza
de forma equivocada desse dinheiro, daquilo que ele tem, né, da quantia dos seus bens. Existe, e podemos ter um olhar bíblico de que o dinheiro pode ser uma bênção para nós? Claro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos a ideia de que o quanto o Senhor mostra para nós como devemos administrar esse dinheiro para que nós possamos viver para a glória dele, ou seja, adorá-lo por meio da administração. E é interessante que esse processo administrativo, né, ou seja, essa intencionalidade que nós devemos ter, começou lá em Gênesis. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden para administrar aquilo, já é um chamado do Senhor para sermos bons mordomos daquilo que Ele nos deu. Então há um ensinamento desde Gênesis para que possamos então administrar de uma forma que honre e glorifique o nome do Senhor. E algumas bênçãos, também colocadas pelo livro do Paul Tripp sobre dinheiro e sexo, ele coloca algumas que são importantes e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é exatamente o dinheiro. Ele pode ser, ou ele é uma oportunidade para olharmos para a bondade do nosso Deus. E é interessante essa afirmação do Paul Tripp, porque normalmente nós vivemos e crescemos, talvez você, assim como eu, ouviu desde pequeno que se você precisa, se você quer ser alguma coisa na sua vida, você deve trabalhar muito, você deve estudar muito. É claro que isso é verdade, mas com uma observação muito importante quando nós olhamos para as Escrituras. Por exemplo, Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. E é interessante que na cultura que nós vivemos é regida pela questão do mérito, né? Então, quanto você mais trabalha, você mais se envolve, mais dinheiro você vai ter, e você merece isso daqui. E o dinheiro, ele serve como meio de olharmos para ele como providência de Deus para a nossa vida, para enxergarmos o quanto o Senhor é bom. Fazendo um link aqui, por exemplo, quando nós retomamos para Gênesis, nós podemos ver Adão ali e Eva, toda a parte da criação do Senhor, era também uma manifestação da providência e do cuidado, onde aquele homem iria administrar todas as coisas, cultivar ali, e ao mesmo tempo a terra ia dar para ele o que ele necessitava, obviamente pelas mãos abençoadoras do nosso Deus. Então o dinheiro, ele é um meio de olharmos para a provisão de Deus para a nossa vida. Não sei se você se lembra, mas lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus estava falando no Sermão do Monte, ele diz assim: o vosso Pai sabe do que você precisa. Então mais uma vez o Senhor nos faz olhar para a criação. Ele diz: olha as aves do céu, os lírios do campo. Ele está dizendo o seguinte: olha, se Deus como Criador, ele se compromete em cuidar da sua criação, ele é o provedor da sua criação, e nesse meio de sistema que nós vivemos, Deus permite com que nós tenhamos condições financeiras para viver e sobreviver. Isso significa que o dinheiro é uma manifestação e pode ser visto da bondade de Deus, e não simplesmente do nosso labor principal. Nós temos a tendência equivocada, inclusive, Tiago também fala isso, daqueles homens que dizem assim: amanhã nós iremos para tal lugar e vamos negociar. E aí Tiago diz assim: olha, vocês não podem ser jactantes, vocês farão isso se Deus quiser. Então, trabalhamos, estudamos, mas isso não é só algo pessoal, algo de mérito particular. Temos o que temos porque a graça bondosa do nosso Deus tem nos dado a cada dia. Temos saúde para trabalhar, temos a inteligência. E é interessante, quando nós retornamos lá para a criação, Deus nos capacitou com inteligência. Deus nos capacitou com a possibilidade de administrar, de trabalhar, de pensar. Então, na verdade, o que temos não é nosso, mas o que temos é o do nosso Deus. E o Paul Tripp coloca algo dizendo que se mantermos um coração assim, então teremos a humildade de pensar: eu tenho saúde, eu acordo de manhã, eu vou trabalhar, mas o meu provedor final não é o meu patrão. O meu provedor final não é o meu próprio esforço. O meu provedor final é o próprio Deus. E algo importante de pensar que teve momentos na história bíblica de alguns profetas, de alguns servos de Deus, que eles não tinham nada. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Mas mesmo assim, eles foram supridos pela boa mão do nosso Deus. O dinheiro pode ser
para o nosso coração uma seta aonde ele aponta para a bondade graciosa do nosso Deus. E aí então, até mesmo quando estamos escassos de algum valor financeiro, ou quando não temos aquilo que necessitamos ter, ainda assim podemos ver a mão graciosa do nosso Deus, dando, tanto por meio do nosso trabalho, mas também por meio de outras pessoas, o sustento que nós precisamos. Então, o dinheiro, ele é uma bênção, porque ele nos permite enxergar e ver a bondade de Deus guardando e provendo e também cumprindo a sua fidelidade desde a criação, dizendo: eu cuido da minha criação, eu sustento a minha criação. Essa é uma forma que podemos ver o dinheiro como a bondade de Deus. Um segundo ponto aqui, Paola e pastor Alberto, que nós podemos ver e enxergar o dinheiro, é que o dinheiro pode revelar para nós aquilo que governa o nosso coração. Ele pode ser uma bênção para dizer: olha, é isso que governa o seu coração. E o Paul Tripp, ele diz que quando ganhamos um dinheiro inesperado, qual é a primeira coisa que nós pensamos em fazer com ele? Achei um dinheiro, ou ganhei um dinheiro inesperado, vou gastar com aquilo que talvez eu queira gastar. Né? E é interessante que ele coloca um exemplo particular, que ele ganha um cheque de $100, né? Então ele corre para sua esposa, a Luédia, e apresenta para ela, e ele estava se sentindo com $100 um milionário. Né? E aí então a sua esposa propõe doar aquele cheque para uma pessoa que estivesse precisando, né? E aí ele diz assim: eu acho que ela não está em sua normalidade. Como que nós vamos doar? A pergunta que eu fiz lendo esse texto, aliás, o Paul Tripp faz, eu gostaria de fazer para vocês e para você também que está em casa, é: quando você tem um dinheiro extra, qual é o seu sonho de consumo? O que você deseja? Então, quando você ganha um dinheirinho extra, o que você pensa em fazer com aquilo? Você pensa sempre nas suas necessidades pessoais, ou você também pensa no reino de Deus? Você pensa na forma como você pode abençoar a vida de outras pessoas? Pergunta dura, viu, pastor? Pergunta dura. Sim, é uma pergunta dura, né? Porque nós vivemos numa cultura, né, de sempre guardar para dizer: não, pensando no futuro. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós não devamos fazer isso. Sim. Porém, quando o trabalho para o futuro se torna mais, talvez a gente confie muito mais no nosso trabalho para o futuro do que um Deus que nos guarda no presente e no futuro, então aí se torna um grande problema, né? Eu falo de pergunta dura, né, apoiado no seu segundo ponto, que revela o coração, e também lembrando do nosso tema egoísmo. Parece que naturalmente nós pensamos primeiro em algo para nós. Exatamente. Naturalmente, eu digo aí a esposa dele, né, uma mulher crente, né, assim, primeira coisa que ela pensou: como é que nós podemos abençoar, né, uma pessoa, né? Então, parece-me que, tratando da realidade de como é o nosso coração e as tendências e as inclinações dele, se nós formos bem honestos, a primeira coisa que vem à mente não é ajudar o próximo. Exatamente. Mas é comprar aquela coisa que eu estava esperando no Black Friday de novembro agora. É verdade. Programa propício para um pré-novembro. Mas é isso, pastor Tiago. Mas é verdade, e é interessante que o Paul Tripp, ele faz uma pergunta dizendo assim: o nível do seu contentamento sobe e desce de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem no bolso. Então a sua esposa, né, a esposa do Paul Tripp, muito cristã, não que ele não seja, obviamente, né? Mas revela também aí talvez o contentamento por aquilo que tem, porque constantemente nós vivemos, né, buscando exatamente muitas coisas que nem precisamos, mas que é um agrado, é um luxo. E eu não estou dizendo, obviamente, que não podemos ter isso, mas podemos enxergar aquilo que está no nosso coração e comandando o nosso coração da forma como nós gastamos o nosso dinheiro. Então podemos, alguns exemplos práticos. Se eu trabalho tanto para guardar dinheiro e não aproveito para abençoar uma outra pessoa, ou uma outra família, ou a minha própria família, no sentido de: olha, nós estamos guardando um dinheiro, fazendo uma reserva, mas nós não estamos aqui vivendo num limite, nós estamos trabalhando, usufruindo daquilo também que Deus nos deu aqui. Mas há pessoas que nem assim conseguem fazer, porque elas sempre estão preocupadas com o futuro. Então isso revela um coração
desconfiado do poder soberano de Deus. Ou aquela pessoa que trabalha muito, muito no sentido de que mais do que necessita ou deva, e por opção, no sentido, eu quero realmente trabalhar, porque ela deseja conquistar alguma coisa. E é interessante, o pastor Alberto disse isso um pouco no início, sobre o ser e o ter. Muitas pessoas passam anos e anos trabalhando da sua vida simplesmente para construir um patrimônio, porque ela quer chegar no fim da vida e dizer, eu trabalhei, eu tenho alguma coisa. Porque a ideia é, ela se mostra, ou ela então se apresenta como alguém tendo algum tipo de posse, e isso é importante para ela. Ou seja, mostra, pode revelar um coração preso na ganância, na avareza, né? Na possibilidade de se manter sempre no bem. A pergunta que ele faz também é, você é uma pessoa feliz quando você não tem muito? Eu lembro muito daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, eu aprendi a estar contente. O contentamento por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós não temos, ele é um aprendizado. Muitas pessoas vivem hoje pensando assim, eu posso ainda ser feliz sem ter dinheiro, ou olha para a vida de outras pessoas e diz, aquela pessoa é feliz porque ela pode comprar tudo o que ela quiser no momento que ela quiser, mas na verdade o que dá sentido à vida do homem é o quanto ele pode se contentar com aquilo que tem, com aquilo que Deus lhe deu para administrar naquele momento. Há uma tendência perigosa no nosso coração de que, ao pensarmos que se tivermos coisas e tivermos dinheiro, seremos mais felizes e tranquilos na vida que devemos viver aqui. Então, o dinheiro, ele pode ser uma bênção, porque ele pode mostrar para você e para mim o que realmente o nosso coração, ou no que realmente o nosso coração confia, o que mais desejamos e se estamos cumprindo até os princípios bíblicos de mutualidade, do cuidado, do zelo, né, com a vida de outras pessoas. Mas existe ainda outras formas do dinheiro ser uma bênção na nossa vida, e o Paul Tripp coloca que ele pode ser um meio de nos apontar os perigos que esse mundo oferece com relação ao ter o dinheiro, né, ou a administrar o dinheiro. E aí a grande questão que ele volta a tocar no assunto é, o mundo apresenta para a gente o seguinte, você tem que ser bem-sucedido sempre. Esses dias eu estava conversando com jovens, e aí eu disse uma coisa que é dura de escutar, até para mim. Deus pode ser glorificado por meio do seu fracasso. Deus pode ser glorificado por meio daquilo que você não tem, para que você possa, e vou além, Deus pode preservar o seu coração em não dar para você o que você mais deseja. Porque talvez, né, o problema não é o dinheiro em si, mas a quantidade dele pode ser algo que domine o nosso coração. Pode ser algo que tome o nosso coração a ponto de nos esquecermos de princípios muito basilares das Escrituras. E aí a grande questão é, se eu tivesse tanto, ou se eu pudesse gastar, eu ficaria contente. Se eu pudesse ter isso ou ter aquilo, então eu ficaria mais contente. E isso é o que o mundo nos apresenta, né? De certa forma. Tanto que hoje, eu não sei qual é o contexto em que vocês vivem como igreja, nós, né, nas nossas igrejas, quando um jovem vai, por exemplo, para a universidade, qual que é o maior desejo desse jovem, né? Quando uma família vai se mudar de cidade por causa do emprego, às vezes a primeira preocupação é em que empresa que vai, quanto vai ganhar, sem necessariamente pensar, tem uma igreja bíblica onde a minha família e eu vamos servir a Deus? Então, somos pegos, né, infelizmente, pelo desejo do nosso coração. Então, a luta contra o dinheiro, ou na verdade contra o desejo de obter mais ou de satisfazer, porque na verdade, só simplificando aqui, o dinheiro ele serve na vida do ser humano para, obviamente, dar aquilo que ele necessita, mas falando de tentação, serve para suprir desejos do seu coração. Então, alguns desejos, por exemplo, paz. Tem pessoas que, se tiver o dinheiro, ela pensa, o dinheiro vai me trazer paz e tranquilidade. A possessão, eu simplesmente quero ter poder. Então, perceba que o dinheiro ele pode nos dar condições de exercer o pecado que nós queremos exercer conscientemente ainda. Então, o perigo, né, que o mundo oferece ao dizer para nós que o significado da vida é ter coisas, ou é ter aquilo que nós precisamos. A guerra ainda está
em andamento. Ou seja, precisamos ter plena consciência de que estamos numa luta contra o nosso coração, contra os desejos dele, com relação à posse, com relação àquilo que nós temos aqui nesse mundo. Uma outra forma que o Paul Tripp coloca de que o dinheiro é uma bênção na nossa vida, ele é um meio de suprir necessidade de outras pessoas. Eu quero aqui falar brevemente um testemunho que me marca muito. Há alguns anos atrás, não muitos, né, eu estava com um desejo enorme de ir ao seminário, para estudar teologia e, né, no ministério pastoral. E eu não tinha condições de pagar o seminário, muito menos os meus pais, né? Eu trabalhava para ajudar em casa e eu não tinha condições de mudar e de deixar o trabalho naquele momento e para pagar a mensalidade. Então eu conheci um senhor de 65 anos que estava fazendo seminário. Na época eu era externo, eu queria ser interno. E ele me disse claramente assim, eu estou aqui, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu estou aqui estudando porque eu quero conhecer a Bíblia, quero conhecer a palavra de Deus para servir melhor a minha igreja local, mas eu não tenho pretensões ministeriais. E aí então nós tivemos amizade, conversamos, durante 6 meses a gente fazia trabalho juntos, né, do seminário. E aí então ele me fez a seguinte pergunta: Tiago, por que você não vai para um seminário interno? Por que você não vem estudar? Você tem um chamado, claramente chamado pastoral. Eu falei, olha, acho que está bom do jeito que eu estou estudando aqui. E aí não queria falar exatamente que não tinha condições de pagar, né? E aí no fim, com uma conversa, ele olhou para mim e disse assim, eu vou pagar o seu seminário. Eu não acreditei naquele momento. E eu disse assim, eu agradeço. E aí a frase seguinte dele foi o que marca a minha vida mais de 10 anos. Ele diz assim, não precisa agradecer, porque se eu não fizer, outro vai fazer. E eu quero ter essa possibilidade, eu quero ter esse privilégio de te ajudar. Não é bonito? Muito bonito. Em que sentido? Qualquer um poderia fazer. Ou seja, Deus pode usar qualquer pessoa para suprir a necessidade dos seus santos. E inclusive nós vemos nas Escrituras, na história do povo de Israel, que Deus usou ímpios para suprir o seu povo. Sim. Temos a reconstrução dos muros, do templo e todo o processo, né? Mas Deus, amorosamente e soberanamente, Ele usa a nossa vida. E o que o Paul Tripp coloca aqui é, você pode ser um reservatório ou você pode ser um condutor. A sociedade, a ganância do coração humano sempre diz, seja um reservatório. Guarde o que você puder. Não dependa de ninguém. Enquanto a palavra de Deus diz que nós podemos ser e devemos condutores daquilo que nós recebemos das mãos do nosso Deus. A grande questão é, Deus não nos deu o dinheiro simplesmente para prover para a nossa vida. Quando eu trabalho, quando você trabalha, Deus não só está pensando na sua família, na minha, no seu sustento, no seu bem-estar. Deus está pensando no seu reino. Deus está pensando nas pessoas com que você convive, para que você possa ser o meio da graça de Deus para a vida dessas famílias e jovens e pessoas que tanto precisam de um sustento, de ajuda, né? Mas aí vem a seguinte pergunta, eu não sou tão abastado assim para que eu possa ajudar alguém. Há uma frase, não vou saber se eu vou lembrar na íntegra, mas assim que ninguém é tão miserável que não possa dar um pouco da sua pobreza. Então nós podemos, no mínimo, ajudar outras pessoas e ajudá-las para que elas possam também ser supridas. Então, o chamado de Deus para nós é não sejamos só reservatórios, mas sejamos também pessoas que possam ser condutores do sustento que Ele tem nos dado, como Paul Tripp coloca, para abençoar a vida de outras pessoas. E em quinto e último lugar, o dinheiro é uma bênção para a nossa vida, porque ele pode nos conectar à obra do reino de Deus. Pare para pensar comigo. Quantas pessoas no mundo, neste momento, estão pregando o Evangelho a culturas fechadas, a pessoas isoladas, a lugares que eu e você não vamos chegar em nossa vida, mas existem pessoas que estão pregando ali. Pensem até países que são completamente fechados, como Coreia do Norte, por exemplo, e tantos outros. Há pessoas ali pregando o Evangelho. E quem é que trabalha e quem é que sustenta isso? Obviamente o nosso Senhor, na sua mão, mas também você e eu, nós temos o privilégio de participar, de nos conectar ao reino de Deus, né? Ou seja, enfatizar
que o nosso mundo financeiro pode ser determinado para nossa lealdade, usado para nossa lealdade particular ou usado para o reino de Deus. É claro que quando eu digo isso, eu não estou falando daquele uso ensinado muitas vezes de forma equivocada, no sentido de que dê o seu tudo, né? Ofereça tudo que você tem. Na verdade, Deus pode usar o mínimo que você tem para abençoar a vida de tantas outras pessoas. Claro que tem que ser administrado com sabedoria, ensinado por meio das Escrituras, porque o dinheiro também é para suprir a sua família, mas não só para isso, para que você e a sua família possam se conectar ao reino de Deus. Deus dá condições financeiras para as pessoas para que elas possam ofertar generosamente. Generosamente. E aí é interessante que isso muda a nossa visão de como vemos o dinheiro. Porque se eu vejo o dinheiro, se eu vejo o ofertar, se eu vejo o dizimar simplesmente como uma legalidade, então essa legalidade deve servir para o meu coração, porque eu só vou doar por meio da legalidade. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que o ato de doar, ele se torna ainda mais sublime quando faz com alegria no coração. Não simplesmente por um ato legal, mas por dizer, Senhor, obrigado, porque Tu tens me dado tanto, e agora eu quero compartilhar com aqueles que não têm e ajudar aqueles que têm, para que possam ir para campos missionários e pregar a palavra de Deus. E olhando aqui, Paul Tripp não coloca isso, mas uma observação pessoal, nós somos frutos de investimento missionário. Então, mesmo que a alegria do nosso coração seja, eu quero ajudar outras pessoas, porque eu sou fruto disso. Pessoas investiram em mim e em você, para que nós pudéssemos conhecer a palavra de Deus desde muito tempo atrás. E hoje nós estamos aqui. Inclusive, você está ouvindo e assistindo esse programa porque houve investimentos aqui. Verdade. Você está sendo abençoado, eu estou sendo abençoado, muitas pessoas estão sendo abençoadas. Talvez os ministérios que vocês participam na sua igreja, de outras pessoas fazendo investimento, de pessoas pregando a palavra de Deus. Então, aquilo que Deus tem nos dado como bênção podemos investir na vida de outras pessoas, podemos nos conectar, oferecer os nossos recursos para alimentar a obra de Deus, para que ela cresça por meio de administração correta, de zelo, de temor a Deus, para que principalmente o nosso Deus seja glorificado e conhecido. Então essas são algumas bênçãos que Paul Tripp coloca a respeito de como podemos utilizar e usar o nosso dinheiro. Que bênção, Paola, pastor? Assim, ouvir e eu acredito que isso nos ajuda a ter uma perspectiva bíblica, dessas bênçãos. Eu gostaria de testemunhar aqui desta bondade de Deus, dessa provisão de Deus. Deus me deu a graça de fazer meus estudos de mestrado fora do país, lá nos Estados Unidos. Isso, para mim, era algo impossível, pelas minhas forças. Eu jamais teria condições de pagar os estudos e ainda mais em uma outra moeda, em dólar. E como Deus nos abençoou, a mim e a minha família, levantando pessoas que fizeram parte deste projeto para que eu pudesse ter aquele treinamento e hoje eu pudesse estar aqui servindo a igreja, abençoando a vida de pessoas. E essa é uma bênção extraordinária de Deus, utilizando pessoas de uma forma muito generosa, amorosa. Isso é uma bênção, pastor Tiago, uma bênção mesmo. Enquanto você falava, e falando dessa questão até do nosso olhar, pro dinheiro, passou um filme na minha cabeça, porque acho que todos nós já passamos por essa situação de ser abençoado por outras pessoas, de como a gente precisa olhar até para a escassez como oportunidades de ver o cuidado de Deus nas nossas vidas, Eu também passei por situações assim, diversas vezes, em viagens missionárias, em que a gente não tem condições, não tem dinheiro. Vocês contaram as histórias de vocês. E eu acho que muitas pessoas, até tem um pessoal aqui comentando no chat, daqui a pouco eu leio, das situações que têm passado, e a gente às vezes está do outro lado, de não ter mesmo. E
não consegue olhar e esperar o cuidado de Deus e confiar nisso. E acho que é um grande momento da gente poder descansar nele, né? E a gente vê a igreja se movendo para cuidar dos irmãos, que a gente está vendo a campanha das cestas básicas, um cuidando do outro, são oportunidades. A gente vê o apóstolo Paulo falando disso também, né? Às vezes a nossa escassez é oportunidade para a gente e para o outro, às vezes, né? Sempre para a gente e para o outro de enxergar o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então, a gente aprender a olhar para até situações difíceis na nossa vida, de não tenho dinheiro, não tenho condições, mas confiar no cuidado de Deus, né? E eu vi muitas vezes isso na minha vida, de falar, não vai dar para dar esse passo, que nem o senhor contando dos Estados Unidos, e Deus falando, eu que sou o dono do ouro e da prata, né? E aí a gente consegue olhar para trás. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando, eu passei dificuldade e não quero nunca mais passar, enquanto outras pessoas falam, não, eu passei dificuldade, mas eu lembro do cuidado de Deus quando eu passei dificuldade. Então, da gente poder olhar para as dificuldades com um olhar de gratidão também, né? Então, ouvir tudo isso, eu lembrei de tantas coisas assim, e de oportunidades mesmo da gente se aproximar de Deus, né? A escassez também é uma bênção, né, na nossa vida, e é um cuidado de Deus com o nosso coração, né? Quer falar? Não, só concordando. Só chorar, só vou chorar. Então, a gente falou das bênçãos, né? Aliás, a gente falou de muitas coisas. Eu posso só falar uma coisa para você? Assim, eu só gostaria de incentivar você que está em casa. Eu acho que é até oportuno isso. Inclusive, o texto bíblico nos ensina sempre. Lembre-se daquele momento que Deus proveu, ou até te usou para prover, né? Você pode até comentar no chat, se você quiser, obviamente, não é obrigatório, mas lembre-se de quantas vezes Deus trouxe provisão para a sua vida e te ensinando, né, e trazendo ali a verdade dele sobre o cuidado e o zelo provedor dele. Sim, eu estava conversando com o Rafa Oliveira, que é seminarista aqui na igreja, a gente estava falando daquelas coisas assim, eu preciso de R$802, e aí, de repente, vem alguém do nada com um envelope de R$802. Então, essas histórias missionárias, gente, vale muito a pena da gente passar horas ouvindo, mas é um outro programa para isso. Mas só para a gente lembrar desse ponto importante, né? A gente falou das bênçãos, e os perigos, pastor Alberto? Tarefa difícil agora, né? Sim. Mas, obviamente, falar sobre dinheiro, como nós colocamos no início, né, é como se fosse uma moeda de dois lados. E eu fico feliz do pastor Tiago ter trazido, né, todo esse ensinamento bíblico a respeito das bênçãos que o dinheiro nos traz, né? Na realidade, como Deus nos abençoa, manifesta a sua bondade através, né, do dinheiro e através de outros meios também, né, para abençoar a minha vida, a sua vida, a vida da Paula, né? Mas a outra moeda faz parte daquilo que a Escritura nos fala, né? Existem vários perigos em torno do nosso relacionamento com o dinheiro. O segundo ponto, a respeito daquilo que o pastor Tiago falou, das bênçãos, fala dessa possibilidade de, através desse relacionamento com o dinheiro, nós termos ali um acesso, uma porta para aprender mais a respeito do nosso coração, né? O nosso coração é revelado neste relacionamento com o dinheiro. Eu gostaria de ler alguns textos da Escritura Sagrada que falam a respeito deste perigo. Ouça bem, com atenção, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, 1 de Timóteo, no capítulo 6, nos versos 10 e 11, nos fala um texto bem clássico a respeito de um tema que nós vamos tratar com um maior pormenor no próximo programa, na próxima quinta-feira. A palavra de Deus diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja disso. Siga a justiça, a piedade e a fé, o amor, a perseverança, a mansidão.
O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 34, nos informa: porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Onde estiver aquilo que nós mais valorizamos, mais apreciamos, ali também estará o nosso coração. O livro dos Salmos, no número 62, versículo 10, nos traz a seguinte mensagem: não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Eis aqui o livro dos Salmos, o Antigo Testamento, nos revelando se nós colocarmos o nosso coração, o que nós mais apreciamos, o nosso coração, aí está um grande perigo. E o Salmos é bem claro: se a sua conta bancária crescer, então cuidado, não ponha nelas o seu coração. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, novamente no capítulo 6, um versículo anterior diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Armadilhas que estão nos colocando numa rota de colisão, numa rota de perigo, quando os nossos desejos começam a controlar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas escolhas. Eis aí os sinais de alerta para que eu e você possamos estar atentos a isto e atentos aos perigos que este relacionamento com o dinheiro nos traz. Então aqui eu gostaria de trazer novamente cinco conselhos ou 5 afirmativas a respeito destes perigos. E o primeiro deles é que o dinheiro pode levar você a esquecer de Deus. Como eu lhes disse no início, Cristo, o Senhor da glória, conhece o meu coração e o seu coração. Cristo conhece o poder que o dinheiro pode agir, o poder dele dentro da existência, dentro dos relacionamentos humanos. Na realidade, eu vou inverter o argumento. Cristo conhece o seu coração e como o meu e o seu coração pode se apegar ao dinheiro e pode substituir Deus por ele, criando assim uma espécie de Deus funcional, onde eu coloco a minha segurança. Digamos, você está apertado, precisando pagar as contas no final do mês. Você começa então a ficar preocupado, aflito, angustiado, ansioso. E de repente, cai um dinheiro na sua conta. Perceba a sutileza daquilo que pode acontecer no seu coração quando o fato de um dinheiro cair na sua conta lhe traz ali uma sensação de alívio e segurança. Agora, toda a minha ansiedade, toda a minha aflição, toda a minha preocupação, tudo que estava me incomodando foi embora, porque agora eu tenho dinheiro. Então, perceba como o coração do homem pode transformar um dom, uma expressão da bondade de Deus, em um ídolo, quando a minha segurança é depositada em primeiro lugar não em Deus, mas no dinheiro. O dinheiro pode então fazer com que nós esqueçamos de Deus. E aí nós acessamos através da palavra aquilo que nós entendemos como alguém colocando diante de Deus: olha, eu não quero nem muito, nem pouco, eu quero o suficiente. Porque dos dois lados, né, se a sua conta bancária está gorda, né, está bem recheada de dinheiro, ou se você está quase que na escassez completa, essas duas pessoas estão sob perigo.
do lado da bonança, da conta bancária extremamente abastada, está o perigo de você colocar a sua segurança naquilo que o dinheiro pode lhe trazer, e com isso você pode chegar sutilmente à conclusão dizendo, olha, eu não preciso de oração, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de nada, porque eu tenho tudo, eu tenho absolutamente tudo. Então, perceba como o dinheiro pode sutilmente levar você a achar que você é autônomo, você é autossuficiente, você é um profissional tão bem-sucedido que simplesmente você não sabe o que significa passar por escassez ou querer uma coisa e não realizar, né? Porque tudo que você quer, você consegue realizar. Então, eis aí um grande problema. Do outro lado, a escassez também pode te levar a alguns problemas, a achar que Deus esqueceu de você, né? Deus abençoa aquela pessoa ali que nem crente é, mas só vive prosperando, né? O Salmo 73, Asaf escreveu a respeito disso. Olha, vale a pena ser crente? A gente está ali, na regra, na linha, fazendo tudo direitinho, entregando o dízimo, fazendo a oferta, e eu aqui nesse aperto, nessa dificuldade, mas o meu vizinho, aquele cara blasfemo, aquela cara que não conhece Deus, não conhece a Cristo, chuta a Bíblia, e ele todo ano troca de carro, e eu não. Ele é uma pessoa sem escrúpulos, ou sem... Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm dinheiro são assim, mas existem muitas pessoas que são. Então, dos dois lados, a escassez e a bonança, pode nos levar a alguns perigos. Esquecer a Deus ou se rebelar contra Deus. Em segundo lugar, o dinheiro pode alterar a forma como você olha as pessoas. Por exemplo, se você é alguém que tem dinheiro, você pode correr o risco de olhar para uma pessoa desprovida completamente de recursos financeiros como uma pobre coitada. Né? Coitado dessa pessoa. Quando diante de Deus, o esmoléu e o homem mais rico da terra são a mesma pessoa. Eles são tão carentes da graça de Deus como qualquer outra pessoa. O mais rico e o mais pobre. Então, o dinheiro alterando a forma como eu interpreto as pessoas ao meu redor. Eu estou numa posição e aquela pessoa que está sem dinheiro é uma pobre coitada. Então, eu vou tratá-la como alguém que é inferior a mim e eu vou começar a me sentir superior às outras pessoas. Mas o dinheiro, em terceiro lugar, ele pode alterar a forma como você olha, não simplesmente para as pessoas, para as outras pessoas, mas para a sua própria pessoa. Ou seja, ele altera tanto a forma como você olha os outros, como ele altera a forma como você se vê. Tanto aqueles que têm, como aqueles que não têm. Talvez aquele que não tem seja, eu sou um pobre coitado, eu não consigo nada, eu sou um fracassado. Ou seja, o dinheiro, ele está modelando a forma como eu vejo, como eu estruturo a minha própria identidade, quem eu sou. Ou o dinheiro em bonança, em abundância faz com que eu ache que eu sou melhor do que as outras pessoas e as outras pessoas são coitadas que precisam muito do meu dinheiro. Então ele altera a forma como eu olho para os outros e a forma como eu olho para mim mesmo. Em quarto lugar, o dinheiro pode enfraquecer a forma como você luta contra a tentação, porque ele pode mascarar algumas questões no seu coração, digamos, de avareza, de ganância. Talvez você vive de uma forma muito apertada, mas aquela pessoa que tem, digamos, algo que você não tem, isso te incomoda. Mas você se sente no direito de olhar para isso, porque você tem as suas necessidades que foram, digamos assim, estabelecidas por você, e se é uma necessidade, mesmo que na realidade não seja, você se acha que você tem autorização para necessitar ou para agir com aquela outra pessoa dessa forma. Ou seja,
A relação com o dinheiro está mascarando pecados e tentações no meu coração. Porque eu não consigo me enxergar como um ganancioso, eu consigo me enxergar como uma pessoa que tem necessidades. Eu não consigo me enxergar como uma pessoa invejosa, porque quando eu vejo, sabe, o carro de outra pessoa, eu digo, puxa vida, eu poderia ter esse carro e essa pessoa que tem. Então, esses movimentos no coração são abafados ou mascarados pela forma como eu me relaciono com o dinheiro. Quinto e último lugar, o dinheiro pode fortalecer o seu comprometimento com um reino diferente do reino de Deus, o reino de si mesmo. Existem reinos competidores do reino de Deus. Muitas vezes você pode estruturar a sua vida para construir um patrimônio, como o pastor Tiago bem colocou na sua fala, ao responder aquilo que foi colocado para ele. Então, esse patrimônio pode ser interpretado como o seu próprio reino, as suas posses, aquilo que você conquistou, aquilo que é seu. Quando a Escritura Sagrada em Tiago diz que todo dom gratuito desce do Pai das luzes. Tudo pertence a Deus. Aquilo que eu tenho e você tem foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Portanto, esses 5 pontos nos ajudam a entender esses perigos. Eu posso esquecer a Deus, eu posso me rebelar contra Deus, eu posso alterar a forma como eu olho as outras pessoas, eu posso alterar a forma como eu olho para mim mesmo, eu posso criar o meu próprio reino em competição com o reino de Deus, eu posso enfraquecer a minha luta contra o pecado. Todas essas coisas precisam estar claras quando nós nos relacionamos com o dinheiro. Nós esperamos que essas primeiras palavras possam realmente dar uma direção bíblica, sólida, robusta na sua vida e na forma como você se relaciona com o dinheiro. E eu gostaria então de convidar você para o nosso próximo programa. Na quinta-feira que vem nós vamos expandir um pouco mais este tema a respeito do dinheiro, falando a respeito do grande problema. O grande problema com o dinheiro não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, como Paulo fala quando ele escreve a sua carta a Timóteo, né? Como a raiz de todos os males. Vamos tentar falar a respeito de alguns sinais que enfraquecem a sua vida e que você precisa estar atento para não se inclinar e cair neste amor ao dinheiro, neste amor idolátrico pelo dinheiro. Vamos tentar então trabalhar esses textos, este tema do amor ao dinheiro como a raiz de todos os males, para trazer não simplesmente um problema à tona, mas a Escritura Sagrada ela nos ajuda a entender o nosso próprio coração pela operação do Espírito Santo, mas ela nos dá um caminho de volta. Ela nos ajuda a dar passos de mudança, a refletir, a ponderar, a pensar, a se autoconfrontar e a entender que existe esperança, existe um poder do alto, existe Cristo, o Espírito Santo de Deus, nos auxiliando em todo o processo das nossas vidas e de como nós nos relacionamos com o dinheiro, como algo que é tão importante, que é presente na minha vida e na sua vida, e influencia tanto a visão de mundo que nós temos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas e a forma como nós nos relacionamos com as coisas criadas, tanto por Deus como por nós mesmos. Eu espero você neste próximo programa, na quinta-feira que vem. Eu gostaria de, então, dar a palavra a Paola e ao pastor Tiago para as considerações finais a respeito aí desse tema e o que é que vem pela frente aí. Bom, acho que eu gostaria de terminar esse tempo, pelo menos a minha fala aqui, com 2 perguntas para você refletir na sua casa. Primeiro como você tem, porque às vezes o problema nem é o que você tem muito ou o que você tem pouco.
Mas a primeira pergunta seria: eu tenho uma perspectiva correta a respeito da forma que eu administro aquilo que Deus tem me dado? Para que então eu possa avaliar corretamente se me falta ou se eu tenho a mais, obviamente. E a segunda reflexão é: você tem usado aquilo que você tem como posse para glória e louvor a Deus? Você está adorando a Deus por meio daquilo que você tem? Então pense nisso, pense nessas perguntas, para a gente começar a discutir sobre esse tema. Semana que vem nós vamos falar do trato bíblico do coração, ou seja, nós vamos expor aqui algumas questões importantes, como o pastor Alberto disse, de como a Bíblia apresenta, né, esse problema no coração. É um problema de espírito, é um problema de mamon, é um problema, né, das promoções que existem, é o problema do cartão de crédito, é o problema do capitalismo. De quem é o problema? Então a gente vai responder biblicamente, né, e não só trazer, né, essa problemática, mas, como o pastor Alberto diz, dar passos ali bíblicos para como nós podemos tratar o nosso coração. Então, mais uma vez, aqui fica o seu convite. Excelente tarefa de casa, pastor Tiago. A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, né? A culpa é minha, eu jogo... Bom, mas eu só vou aqui fazer a consideração final mesmo, agradecer o pessoal que participou pelo chat. Mandem suas perguntas. Na verdade, hoje foram muitos comentários de como foi abençoador o programa, testemunhos de vida aqui, ó, o Leonardo, a Wanda, como sempre, a Tânia Helena, o Abílio. Obrigada. Voltem semana que vem, porque vai continuar sendo uma bênção. Acho que hoje já tem muita coisa para a gente pensar durante a semana. Semana que vem a gente volta, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.